O potencial educativo do turismo de base comunitária realizado pelas comunidades tradicionais da Costa do Coqueiro. É o que destaca o livro Práticas Turísticas de Semeadura. Livro que é fruto de um estudo de doutorado do autor da obra, ele que é pós-doutorando agora em difusão de conhecimento pela Universidade Federal da Bahia. Estamos falando do doutor Tássio Simões Cardoso, nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Parabéns pela obra e muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Tássio. Bom dia, querido. Bom dia a toda a audiência. Tenho certeza que será um encontro muito rico. Primeiro, deixa eu te perguntar, que conceito é esse de turismo de semeadura e em que se diferencia do chamado também turismo de base comunitária tradicional, especialmente no contexto aí das comunidades da Costa do Coqueiro, hein, Tássio? Ok, pois então, o turismo de semeadura, ele busca divulgar os encantos, as belezas, os mistérios das comunidades tradicionais da Costa dos Coqueiros. É um turismo de base local, protagonizado especificamente por comunidades indígenas e quilombolas, e que busca gerar renda e trabalho por meio de uma economia solidária, tem um compromisso também com a preservação da natureza e há também um compromisso com a valorização da cultura local. Ou seja, né? o turismo de base comunitária tradicional, então? Isso, eu chamo na minha tese o turismo de base comunitária como um turismo de semeadura. Por quê? Porque eu vi nessa forma de se fazer turismo um potencial educativo muito grande. Né? Há aí um encontro, né, entre culturas diferentes, aquele que chega, que é o turista, que é recepcionado pelo anfitrião. Então, a partir desse diálogo intercultural, novos sentidos, novos conhecimentos são produzidos. Né? E diferentemente do turismo de massa, o turismo convencional, que a médio e longo prazo promove a concentração de renda, a pauperização dos recursos naturais e a frivolização do saber tradicional, o turismo de base comunitária, que é esse turismo de semeadura, tem um compromisso profundo de preservação e valorização das tradições locais. A sua pesquisa teve como espaço principal o território quilombola do Quingoma. Confirma? E te pergunto também, como é que foi essa troca, essa busca por informação, os desafios que você certamente deve ter enfrentado durante a sua pesquisa, uma pesquisa etnográfica nessa região, não é isso, Tássio? Isso. Pois então, é uma pesquisa de inspiração etnográfica, então eu visitei a comunidade, fiquei hospedado na comunidade e fiz todo um mapeamento cultural do território, identifiquei quais as principais práticas socioculturais existentes nessa comunidade e o potencial turístico delas. Né? E junto com a comunidade, nós construímos um roteiro de turismo de base que está sendo muito visitado, gerando renda e trabalho para as famílias que lá vivem, né? Então, nós identificamos, por exemplo, manifestações da cultura local, como samba de roda, capoeira, maculelê, né? Todo um extrativismo ainda vivo, né? E a gente está falando de um quilombo urbano que fica dentro de Lauro de Freitas. E o mesmo processo eu fiz em outras comunidades ao longo da Costa dos Coqueiros, como Cachoeirinha, Barra Itariri, Massarandupió. Então, busco apresentar novos roteiros turísticos para além dos sítios turísticos já afamados, como Embaçaí, Praia do Forte, Guarajuba e Itacimirim. O principal desafio, Jefferson, foi desenvolver parte dessa pesquisa durante a pandemia, né? Então, em alguns momentos eu não pude estar tão imerso assim no território por conta da restrição de deslocamento. Durante a pandemia, desafio para todos nós, é verdade. Sim, agora, sim. Como é que esse chamado, então, turismo de semeadura, você acha que pode contribuir para influenciar políticas públicas voltadas exatamente para essas comunidades tradicionais da Bahia e para o próprio desenvolvimento sustentável, não? Justiça social também, penso eu, é super bem-vindo. Não é? Um tema como esse nessas comunidades tradicionais. Como é que você acha que esse turismo de semeadura contribui para isso?
Perfeito. Primeiro que a atividade turística na Bahia cresceu muito, né, nos últimos anos. Esse ano o crescimento foi 9,1%, ou seja, acima da média nacional. Mas a gente percebe que as políticas públicas ainda estão muito direcionadas aos sítios turísticos famosos, né, já consolidados. Então, a minha pesquisa tem como benefício a regionalização do turismo e a diversificação da oferta. Então, assim, muita gente conhece ali Sapiranga, né, perto da Praia do Forte, mas poucas pessoas conhecem Cachoeirinha, que fica ali do lado, e que tem lá a Lagoa da Paz, né? Lagoa da Paz que foi revitalizada totalmente pela comunidade. Então, o legal dessa experiência de turismo de base é que a própria comunidade ela é protagonista, né? Então, ela tem um papel decisivo na gestão da atividade turística. Então, no livro eu apresento esses novos sítios turísticos, né, mostrando essa Bahia profunda, autêntica e plural. Ah, maravilha. Estamos conversando aqui com Tássio Simões Cardoso, autor do livro Práticas Turísticas de Semeadura, que foca nessas práticas tradicionais, não é? de turismo, especialmente na região da Costa do Coqueiro. O Ernesto Marques está acompanhando essa nossa conversa e quer fazer uma pergunta para você também, Tássio. Ok. Bom dia, professor. Bom dia, Ernesto. Vi em algumas regiões, quando começam a se desenvolver seu potencial turístico, às vezes acontecem choques culturais, né? Da população nativa com um visitante que chega, ou eventual um visitante que chega para comprar um pedaço de terra, para construir, etc. Esses impactos, às vezes, causam algum tipo de embaraço para o desenvolvimento do turismo, ou causam danos. Por exemplo, o senhor falou da Barra do Tariri, que é um lugar que eu conheci desde criança. Né? Sim. A expansão do turismo lá foi um tanto predatória naquela porção lá do litoral. Né? E, sua pesquisa vê isso, como é que a gente contorna esse tipo de problema para que o potencial se materialize, se aconteça, se realize, né? Mas uma relação menos conflituosa entre culturas que se encontram e que eventualmente colidem os interesses de especulação imobiliária e aproveitamento das atividades econômicas tradicionais também. Pois então, perfeito, Ernesto. Sua análise traz um pouco de uma visão crítica que esse tipo de turismo de base comunitária traz, né? Ele é uma resposta a esse turismo de massa que é fruto dessa especulação imobiliária. Então, você pega, por exemplo, Lauro de Freitas, Camaçari, né? São 2 municípios cuja dinâmica urbana reflete a expansão especulária de Salvador. Mas a partir de Matas São João, o turismo ele já é movimentado por capital internacional, né? Então, os grandes complexos hoteleiros da Praia do Forte, de Embaçaí, de Baxios, né, que fica aí do lado de Barra Itariri, foram construídos a partir de um capital internacional oriundo basicamente de 3 países, Portugal, Espanha e Alemanha. Então, esse turismo de massa, que muitas vezes expropria as comunidades locais, né, gera ilhas de riqueza e muita desigualdade e concentração de renda. E aí, essas comunidades, elas, em um processo de autogestão, começaram a desenvolverem o seu próprio turismo, que é esse turismo de base comunitária, né, que é um turismo que acontece em dimensão local, independente de agências e operadoras, e tem como compromisso político e ético a valorização da cultura local, a preservação da natureza e a geração de renda e trabalho para a própria comunidade receptora, né? Porque a gente sabe que dentro do turismo convencional, muitas vezes, a comunidade ela não é aproveitada nem no processo de mão de obra, né? Então, que essa provocação aí que você fez, ela é muito pertinente, né? E o turismo de base comunitária... Trabalho braçal, trabalho menos qualificado, menos remunerado também, mais precário, termina ficando muitas vezes para a população nativa. Isso, exatamente, né? Exatamente.
E aí, esse turismo de base comunitária é um grito de liberdade da própria comunidade que resolve criar renda e trabalho, né, por meio da atividade turística, e muitas vezes esse turismo funciona como uma atividade econômica complementar, né? Nas comunidades rurais, complementa a pecuária e a agricultura, né? Nos centros urbanos, muitas vezes tem ali uma produção associada à atividade turística, né? Então, dinamiza o próprio comércio e a área de serviços. A própria comunidade se apropria do que muitas vezes é apropriado por alguém que chega com capital, investe, vai aproveitar da tradição, da cultura, da culinária, etc. Essa proposta, a própria comunidade faz o seu protagonismo no turismo, é isso? Exatamente. A comunidade cria os roteiros, quais as atividades serão ofertadas nesses roteiros, quando o turista pode visitar a comunidade, qual o preço que ele vai pagar. Também, né? Opa, desculpa. Ganha mais um pouquinho também, né? Sim, sim, né? Você pega, por exemplo, o Quilombo de Cauange, que fica na bacia do Iguape, né, Cachoeira. É uma comunidade que criou uma moeda social, que é a moeda sururu. Então você vê uma circulação, né, das receitas e das divisas acontecendo na própria comunidade. O turismo de massa acontece muito um processo de fuga de divisas, né? O dinheiro não circula localmente. Agora, doutor Tássio, promovendo a médio e longo prazo essa desigualdade, essa concentração de renda. Agora, é um risco real esse de, por exemplo, essa apropriação cultural ou a comercialização excessiva dessa cultura toda, dessas comunidades tradicionais, quando se promove o chamado turismo de base comunitária, Tássio? Olha só, há algumas iniciativas de turismo de base comunitária que acabam sendo cooptadas pela lógica do mercado, né? Então, durante a pandemia, esse tipo de turismo que já vinha numa crescente aumentou muito, né? Porque houve aí, né, o fechamento das fronteiras internacionais e aí o turismo local ficou na crista da onda. Então, as pessoas começaram a buscar comunidades mais isoladas, os turistas começaram a priorizar roteiros que têm como base esse contato direto com a natureza, né, com a cultura de povos tradicionais. E aí as agências começaram a optar determinados roteiros, Exatamente, tirando o protagonismo dessas comunidades, né, e muitas vezes promovendo o que você falou, esse processo de aculturação, de desenraizamento das comunidades tradicionais, mas há iniciativas que conseguem manter a sua autenticidade. Que né? iniciativas você poderia, por exemplo, sugerir para que exatamente as comunidades tradicionais mantenham esse protagonismo, a autonomia na gestão de projetos de turismo de base comunitária? Olha, aqui na Costa dos Coqueiros, eu queria citar em Lauro de Freitas, além do Quingoma, a aldeia Casa da Fonte, que fica no bairro de Areia Branca, divisa entre Lauro de Freitas e Salvador, né? Então lá acontece o turismo pedagógico, é uma comunidade que recebe estudantes da educação básica, alunos da graduação. Então eu particularmente, que sou professor também, né, levei meus estudantes lá, e meus alunos tiveram a oportunidade de construir, olha que coisa maravilhosa, uma casa de taipa. Olha só. Né? Eles aprenderam a fazer beiju, eles vivenciaram a arte milenar do samba de roda. Então, olha o potencial educativo desse tipo de experiência turística, né? E eu indico também Cachoeirinha, Lagoa da Paz, que é zona rural de Barra de Pojuca, Camaçari, e também o Espaço Eco da Mata, que fica em Massarandupió, Entre Rios. Lá acontece a Feira da Mata, que é uma feira muito interessante, que está mobilizando todos os agricultores, artesãos e artistas das principais comunidades da Costa dos Coqueiros. Né? Então, além de ser um ponto econômico, é também um ponto cultural, tem apresentações, né, diversas, samba de roda quilombola, toré indígena, e a gente precisa divulgar essa agenda, né?
porque a gente está falando de uma Bahia autêntica, plural, singular, né? E esse turista que passa direto, né, sentido Aracaju, ele precisa entrar mais nas comunidades e conhecer a potência, a beleza que existe dentro delas. E pegando o gancho no que você está falando agora, e considerando também o lançamento do seu livro, quais seriam os próximos passos para ampliar a visibilidade, a implementação desse chamado turismo de semeadura, não só na Bahia, mas Brasil afora, hein, Tássio? Pois então, eu acho que é necessário que haja mais políticas públicas para esse tipo de turismo, né? A Bahia, inclusive, conseguiu dar um passo importante, que foi criar a Lei de Turismo de Base Comunitária, que é uma inovação no Brasil, né? Outros estados estão colocando a Bahia como fonte de inspiração, então é importante fazer esse reconhecimento. E a partir dessa lei, a gente espera que surjam editais de incentivo. É necessário também que as escolas, as universidades possam levar os estudantes para vivenciarem esses roteiros, né? E é isso, apoio da mídia, esse espaço que vocês estão oferecendo aqui já é também algo muito simbólico, né? Tem muita gente aí das comunidades nos ouvindo nesse momento e estamos, assim, em um momento interessante do TBC, né? A gente não quer fazer uma oposição também a esse turismo mais convencional. A gente sabe que, apesar de todos os problemas, né, que nós citamos aqui, o turismo convencional gera também, né, movimenta a atividade econômica, o trade, né, a rede de restaurantes, de hotéis, pousadas, mas a gente considera que há a possibilidade de fazermos um outro turismo, e o turismo de base comunitária, sem sombra de dúvidas, é um movimento fecundo de renovação do mundo, né? Então, um turista que entra, que conhece uma aldeia indígena, uma comunidade quilombola, uma comunidade rural, ele tem a sua visão de mundo totalmente mudada nesse contato direto com os atores comunitários, né? Então, há aí eu falo que é um turismo de afeto, um turismo regenerativo. Legal, você estava comentando, muita gente das comunidades nos ouvindo e certamente muita gente também curiosa em conhecer mais, conhecer melhor esse seu livro, Práticas Turísticas de Semeadura. Para a gente encerrar, Tássio, como é que o público em geral pode ter acesso ao seu livro? Olha, pessoalmente, através do meu contato, depois eu vou compartilhar meu número, e também pela editora da Universidade do Estado da Bahia, né? A UNEB tem uma loja física, lá no Cabula, dentro da própria instituição, e há também uma loja virtual, que depois eu posso divulgar o link. E o seu perfil nas redes sociais, fique à vontade aí para compartilhar com o público também. Ok, Tássio Revelar, inclusive lá eu tenho alguns vídeos. Eu esqueci de falar, eu sou ciclista também, né? Então muitas dessas comunidades eu conheci desenvolvendo pedalando. A prática do cicloturismo. Ah, que maravilha! É isso aí. Então, qual o seu perfil nas redes sociais? @Tássio Revelar. Tássio Revelar. Muito bem. Isso. Tássio Simões Cardoso, doutor Tássio Simões Cardoso, autor desse livro Práticas Turísticas de Semeadura, que revela o potencial educativo do turismo de base comunitária, especialmente nas comunidades tradicionais da Costa do Coqueiro, aqui na Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Mais uma vez, parabéns pela obra. Até uma próxima. Bom fim de ano, bom início de 2025. Bom dia para você, Tássio. Muito obrigado, muito feliz com a entrevista, com a audiência, e agradeço pelas perguntas que foram feitas, muito pertinentes. Obrigado. Um abraço. 7h48 na Tarde FM.